Olá pessoal, estamos começando mais um Link Entrevista hoje com a minha querida Diane Duque. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Tô bem, me ouve bem? Te ouço bem, te ouço bem. Então, também te ouço bem. Como é que foi a semana? Corrida. Imagino. Tá com um neném novo, né? Quantos anos tem no seu neném? Vai fazer 2 anos agora em setembro. Dá uma mexida na vida da gente, né? Criança tão novinha assim. Pra velho, então, né? Pessoa velha é pra ter neto, amor, não é pra ter filho, não. Pessoa velha é pra ter netinho, não é pra ter filhinho, não. Mas não tá tensa essa história mas aqui. não foi uma sensação ótima? Eu lembro que você está tão feliz, né? Não, estava feliz, mas a pessoa, Sim. né? Não há dúvida que é um movimento que a gente já não está mais preparado para ter, né? A gente já não tem mais aquela expectativa toda de ter um desdobramento de atividade, rotina, corrida, como uma criança exige, né? Não tem a menor dúvida, né? Não, exatamente, até porque senão, assim, foi amada, mas não foi programada, né? E aí, você não esquece, né, gente? Eu tenho um filho de 22 anos, e aí... Imagina. É uma distância bem grande, né? Ontem eu fui na pracinha, até brinquei com meu marido, que eu fui pra pracinha, aí um rapaz falou assim, nossa, é a cara do pai. Eu falei, mas esse é o irmão, não é o pai. Aí meu marido tá se sentindo, né? Eu falei, me senti. Que legal, Diane, muito legal isso. Me senti mesmo, muito mas... bacana. Olha, para quem não sabe que está nos assistindo, a Diane Duque e eu, nós fazíamos parte da equipe que fazia o debate da Rádio Betel. E toda vez que calhava de juntar eu e Diane na mesma mesa, o debate não rendia, né, Diane? A gente não deixava. Acho que rendia muito, gente. Os ouvintes gostavam, olha. Lógico, eu tô brincando. É porque o tema mesmo a gente quase não conseguia entrar nele. Verdade. A gente tinha um poder de improvisação e de divagação, né? Naquelas histórias todas que era maravilhoso. A gente praticamente não voltava mais depois que a gente partia, né? Até porque assim, é interessante você discutir o tema, óbvio, né? Lógico. Até porque eu brinco que é para isso que se tem, a gente debatia o tema, mas também não dá para você ficar 1h30 você debatendo um tema e outra coisa, um tema ele acaba... Uma coisa puxando a outra, né? É isso aí. Eles se encadeiam. Você vendo desdobramentos em relação àquele assunto, e ouvinte também participavam muito, e a gente puxava muito isso, e aí a gente dava nossas opiniões ali. E era um momento muito gostoso, né? Da gente poder brincar, se divertir, participar, dar as ideias, dar as opiniões, mas com leveza, com tranquilidade, como quem está conversando, batendo papo, né? Porque eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que o debate é isso mesmo. É você dizer a sua opinião, ainda que não se concorde, porque é por isso que é um debate. Cada um dá ali o posicionamento. Eu acho que era por isso que ficava, acho que tão leve e tão agradável os assuntos de assistir, eram né? Pesados, né? E eram assuntos pesados. Eu acho que era isso que era bacana. Eu também acho que isso que levava e dava esse tom gostoso de assistir. Eu me arvorei a tentar estabelecer um tema central para a gente tentar se manter na órbita dele, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos sair dele várias vezes. Não, mas vamos tentar. Mas a gente vai tentar falar aqui, pessoal, sobre a questão da comunicação, né? Os meios de comunicação, como viver e como se desenvolverem meios de comunicação num ambiente tão polarizado politicamente como nós estamos vendo no Brasil. Quem é minimamente observador do que acontece no mundo percebe claramente que existe uma polarização, um extremismo muito grande de um lado e de outro, que está fazendo com que os meios de comunicação achem ou se sintam na obrigação de tomar posicionamento para um lado ou para o outro, fugindo um pouco daquilo que a gente aprendeu a vida toda, de que meios de comunicação precisam necessariamente ser isentos. Apresentar, principalmente quando nós estamos falando de telejornalismo, apresentar o fato como fato e deixar que os seus colunistas, os seus comentaristas deem os palpites que eles bem entenderem, mas o fato é uma coisa só. Isso se perdeu.
se perdeu tanto no próprio telejornal como em todas as outras programações, toda a outra grade, né? Todo o restante da grade de uma emissora, que de certa forma parece viver em função do posicionamento político que se estabeleceu de um lado ou de outro. Eles definiram extremos. Enfim, como é que nós vamos viver como consumidores de conteúdo sem saber para que lado cada um está indo e sem saber se aquilo está sendo efetivamente fato? Eu não gosto de dizer nem ou fake, mas um fato temperado com a predileção política daquele meio de comunicação. Na verdade, assim, João, é a primeira vez a gente vive no Brasil uma coisa que a gente estudou na faculdade. Quando a gente faz comunicação, e aí eu brinco que era muito surreal até, porque a gente estuda na faculdade a escola de Frankfurt, né, aquele modelo de escola, mas praticava muito uma questão americana no Brasil. E nos Estados Unidos não existe essa coisa que a gente tinha antes, que hoje a gente vive diferente, mas assim, a questão do sensacionalismo e a questão o brasileiro acreditava fielmente no jornal. Sim. Eu vou chegar lá que hoje a gente não vive isso, mas até então eu brinco que quando eu dava aula sobre jornalismo investigativo na faculdade, e aí eu achava engraçado naquela época da Guerra do Golfo, e aí os jornalistas dizendo, não está tendo nenhum tipo de bombardeio. A imagem mostrando aqui, da vontade de ser o quê? Fogos de Copacabana, né? Ano Novo. E o brasileiro dizia, não é. Yeah. E a gente, quando eu fiz jornalismo policial, e eu brincava que era capaz de você ler no jornal que a sua mãe matou alguém, chegar em casa e perguntar para sua mãe, mas nossa, você nem me contou. Você não tinha a questão da dúvida com a sua mãe. Yeah. Podia ser sua mãe. Mas deu no jornal. O jornal deu. Acabou. Era uma realidade. E era o que era estranho pra gente, que principalmente cursava a faculdade, era porque você estudava, né, via escola americana, onde que isso nos Estados Unidos há muitos anos, na verdade, né, o caso do Nixon, aquela coisa que derrubou o presidente, mas assim, foi muito real a questão dos fatos, que eles vinham apontando, mas sempre foi muito questionável o jornalismo americano, pelos americanos mesmo, né? E no Brasil não, sempre foi ao contrário. E a gente vive hoje uma completa diferença, assim. Como psicanalista, eu andei até tentando entender o que estava acontecendo, pelo fato agora do coronavírus, por exemplo. Vou te dar um exemplo para responder, eu não estou já fugindo do assunto, não. Mas é para a gente poder entender, por exemplo, a questão dos jornais hoje. Eu queria começar a entender, por exemplo, hoje quando a gente vê o Jornal Nacional, vou dar o exemplo porque está muito gritando, né? Aí começaram a dizer que o Bonner e a Renata. A Renata são os coveiros que falam sobre a questão da morte. Mas assim, quando a Itália apresentou os mesmos números que nós apresentamos, e agora a gente já ultrapassou isso, foi uma comoção. E quando a gente começou a noticiar os mesmos números, aí era a Globo que estava noticiando. O Face brincou muito com isso, fez esse meme, né? Se os números da Globo fossem real, só sobrou eu e você. Mas aí é muito o que você falou. No momento que eles começaram a interferir com opiniões, começou a jogar suspeição sobre o fato, né? Começou a questão da dúvida. Uhum. E eu acho também que se juntou o útil com o agradável de as pessoas também não quererem acreditar. E aí, por isso que eu te falei era um estudo que eu gostaria de me aprofundar e entender, né? Porque eu sou muito nova como psicanalista, entender esse fenômeno mesmo de por que as pessoas não querem acreditar que a doença está aí, as pessoas que não usam máscara, as pessoas que não se cuidam, porque a gente tem, né, um grande número de pessoas que acham que não vai pegar, que não vai fazer, e aí se esconde através dessa questão de mistura da opinião. Eu uso a mídia para poder me respaldar que não é bem assim. Mas a gente está vendo, né, infelizmente, nossos amigos, nossos parentes morrendo ou ficando doentes em relação a isso. E aí utilizando, e aí respondendo bem diretamente a sua pergunta, nesse momento que a mídia começa a opinar, que a mídia começa declaradamente, né, com a questão do novo presidente, do Bolsonaro, eles
por algum motivo, a gente sabe, mas aí a gente não vai fazer que nem eles, né, dar a nossa opinião aqui, e nem dar a nossa opinião, claro. Ali, no partir do momento que eles começam declaradamente só falar disso, e não é mais velado, é uma forma declarada, aí criou mesmo os dois lados, não, eu sou a favor, eu sou contra, e aí se perdeu a credibilidade de uma hora para outra, o que é muito assustador e o que é muito estranho de se ver é que se foi de uma hora para outra. De repente, não se crê mais, de repente não se tem mais a credibilidade, de repente se perdeu tudo, né? É verdade. Então é de se observar como se foi para água para baixo, e eu acho que a gente não retoma mais essa credibilidade, e que eu vou te dizer honestamente, eu acho que você deve me perguntar depois, então eu não vou estender muito, que eu acho positivo. Eu achava eu ia dizer exatamente isso negativo esse 100% de credibilidade com a mídia. Não, na verdade, eu ia até dizer exatamente isso a você. Eu não falaria nem na questão da credibilidade, mas eu estenderia a questão exatamente do posicionamento. Eu acho que a mídia, qualquer meio de comunicação, ele tem o direito, sem problema algum, de ter a sua linha editorial, de estabelecer claramente quais são as suas predileções, até políticas, de divisão ideológica e tudo. Eu não tenho problema nenhum com isso. O que eu acho que exacerba é quando você, tendo definido qual é o seu posicionamento, você querer se avocar de quem dá a notícia de forma isenta. Aí você não pode isso. Se você se declara e se dá ao direito de decidir para que lado você vai, e é um direito seu, acho que não tem problema nenhum, por isso que eu não engrosso fala de Globo lixo nem nada, isso é bobagem. Eles são ótimos, fazem muito bem o que tem que fazer e sigam o barco deles com a qualidade que sempre tiveram. Não tem problema nenhum com isso. Agora, no momento em que decidiram que lado vão ficar, e acho isso positivo, não pode querer se avocar a ser fiel da balança. Como quem estabelece, e nós vamos dizer aqui o que é fake e o que é fato. Não dá mais, porque vocês não são mais isentos. Paira sobre a visão de vocês a suspeição de quem escolheu um lado, que é natural, gente. A pessoa, quando perde a isenção, ela deixa de ser crível na questão da imparcialidade, né? Se eu declaro aqui qual é a minha predileção para lá ou para cá, e amanhã eu vou dizer assim, não, mas o certo, vou aqui pelo lado equilibrado, pô, esquece. E não existe mais lado equilibrado. No momento em que eu decidi para que lado vou e declaradamente estabeleço essa minha predileção, eu já não tenho mais isenção para me afirmar e dizer assim, eu sou isento. Eu garanto que o que eu estou mostrando aqui ninguém vai mudar. Não pode haver isso. É uma bobagem. Agora, não quer dizer... acho só para completar, desculpa, acho positivo que haja exatamente essa escolha de lado. Porque aí eu tenho o direito de suspeitar. E preciso suspeitar como consumidor. Deixa eu ver do outro lado o que eles estão dizendo do outro lado. Deixa eu tentar equilibrar aqui as funções. Exatamente isso. E acho que você tem toda a razão quando diz que foi bom ter perdido a ideia de que uma fala num telejornal, ou o que a mídia traga, é verdade absoluta. Porque a gente acabava sendo massa de manobra para o que quisessem e bem entendessem a partir do momento que estabeleciam ou jogavam na mídia, né? Desculpa, pode continuar. Não, mas e a prova de quanto isso pode ser bem feito, porque a Veja sempre teve um lado. Sim. A Veja sempre teve a sua opinião. A gente, como leitor, sabia qual era o lado e qual era a opinião. E aquilo que você disse, cabe a mim querer entrar naquele lado ou cabe a mim querer ver o lado, a forma que eles estavam apresentando aquilo. Sim, sim. E aí não ser massa de manobra. Ou ser e dizer assim, eu penso desse jeito e quero seguir essa opinião. Você ter o direito, mas de saber o seguinte, isso que eu gosto da Veja, que sempre foi assim. O que eu sempre achei interessante na Veja é porque no momento em que todo mundo tinha querer dizer que era, eu sou isento, eu sou isso, eu sou aquilo, a Veja sempre teve aquele posicionamento e aquela forma de edição, né, como você falou, linha editorial opinativa. Sim. Problema nenhum. De você ler e saber que eles estavam opinando. No momento que o Brasil vivia, ninguém opina nada.
Mas era muito positivo, porque você sabia qual era a opinião deles, e se você pensava igual, era um direito Sim. de você, ou se você pensava diferente, mas pelo menos você literalmente ouvir o outro lado. Isso não quer dizer... Agora, é exatamente o que você disse, muito bem colocado. O que se não pode é você querer tomar um lado e depois apontar o dedo e dizer assim, não, mas tem que ser isento, ou fato ou fake, vamos... Não dá. E aí, por isso que perdeu a credibilidade. Exatamente, acho que foi nesse ponto que... É como um juiz de futebol, né? O cara entra para apitar um jogo e você, de repente, durante o jogo, você percebe que ele está com a camisa de um time por baixo da camisa de árbitro. Porque, na verdade, ele é apaixonado por aquele time que está em campo e ele está apitando o jogo. Acabou, já era. Você não vai achar mais que nem lateral de verdade, lateral a favor do time que ele gosta, porque a partir de agora toda a visão dele está comprometida no seu entendimento pela paixão que ele nutre por aquele time que ele gosta, né? E que também não teria problema nenhum, desde que ele não estivesse apitando aquele jogo. Ele também pode torcer por mais time, que ele fosse o mais ético possível, quer dizer, ainda que ele fosse, ele poderia dizer assim, não, o cara é isso, mas ele é ético, ninguém acreditaria. Não, claro que não. Claro, né? Que não. Não teria como que ele... É por isso que um juiz, por exemplo, quando cai para ele um processo, ele vê que uma das partes tem ligação com ele, afetiva, indireta, parental, coisa parecida, ele se declara impedido de julgar aquele processo e encaminha para outra vara. É assim que funciona, né? Porque você tem, lógico, como é que um juiz vai arbitrar sobre um caso em que um ente dele, um parente, um conhecido, um amigo, coisa do que o valha, é uma das partes interessadas no processo. Ele se declara impedido e segue o barco, toca para outro, não tem problema nenhum, não vai se deixar de se fazer justiça por conta disso. Só ele que não está dentro daquele processo. E é isso que eu acho que falta muito, né? Agora, dando continuidade a essa visão, né, será que é possível que a gente aprenda a amadurecer a nossa visão como telespectador ou como consumidor da mídia, também pode ser a mídia escrita ou só o rádio, a gente como consumidor dessas mídias, a gente tem possibilidade de amadurecer a ponto de entender o que é e que não é aceitável ou palatável que a gente tenha que engolir como conteúdo de comunicação? Olha, para você conseguir fazer isso, você tem que ter saúde mental. Agora fala a Não, é verdade. Diane. Não, mas é verdade, sabe o que acontece? É porque as pessoas, elas assim como assim, eles querem debater com a imprensa, né? Então, assim, eu tenho a imprensa está errada em ter o lado dela, mas aí a pessoa quer ter do seu lado. Eu vou dar um exemplo, assim, de um parente meu, de um parente meu, que me pediu, e não foi nem ela que me pediu uma opinião, uma pessoa me pedindo uma opinião política, e eu respondi, e ela discordou, e depois me mandou uma mensagem no WhatsApp, me mostrando o quanto que ela estava certa, e eu respondi para ela, olha, eu não discuto política, principalmente com família. Porque a gente vive um momento que estão se perdendo amigos e parentes por conta dessa questão. Então, assim, eu vou discutir com alguém que tenha saúde mental para entender o meu posicionamento. Se você não tem, não dá para fazer. E assim com a imprensa. Se você não tem uma saúde mental de entender que aquele é o posicionamento naquele momento, né? Por exemplo, a questão de uma questão política, por exemplo, quando ele fala mal sobre uma atitude de um governante nosso, que aquela atitude é negativa. Eu vou dar um exemplo do passado para não querer bater agora, a gente não entrar em política, mas vou dar um exemplo. E a gente debateu isso na Betel. Lá na Rádio Betel. Na época que o Crivella, no carnaval, ele não foi entregar a chave. Eu lembro desse dia, é verdade. Do carnaval. O problema não é ele não entregar a chave. O problema é ele ter marcado para ir. Você entendeu? Então aí, o que acontece? Por mais que a gente não... É o Globo Lixo, né? Porque aí os evangélicos vão entrar nessa história do Globo Lixo, aquela coisa toda. Estava errado o posicionamento dele de marcar para ir. Porque aí ele botou o Rei Momo, botou a rainha do carnaval, as princesas, enfim. Ele criou todo um cenário. A expectativa da sua presença? É óbvio que a imprensa ia bater. Ah, mas é porque ele é cristão. Se não fosse, ele podia ser qualquer outra coisa. Ele criou um cenário para apanhar.
Então, aí eu te falo assim, você tem que ter saúde mental de entender que nesse momento, ainda se que, é porque ele é isso, é porque ele é da igreja, ou porque ele não é, qualquer governante que estivesse naquela situação apanharia e estava certo apanhar. E ia apanhar muito. Exatamente. Então, é isso que, assim, por isso que eu digo assim, a pessoa tem, se ela tiver uma saúde mental de conseguir discernir e de separar, está batendo, ainda até que a emissora não faça esse discernimento, que vai bater por tudo, se você assistir, senão isso aqui está merecendo apanhar, você vai conseguir discernir, você tem que ter o bom senso. O que eu acho interessante que as pessoas estão fazendo, eu vi no Face, muito interessante, eles pegaram a mesma matéria do Globo, da Globo, da Record, acho que da SBT, da mesma forma que cada um colocou, e ali você tira a sua conclusão. Né? Você consegue perceber o quanto realmente é o tom de cada um. Entendendo que cada um tem sua linha editorial, né? Isso aí, você começou falando isso muito bem, e você tentar, dentro de frieza, separar do que é informação do que não é. Então, você tem que ter uma saúde mental muito tranquila e distante para que você não entender que tudo é uma conspiração, né? Eu estava no início disso tudo, o povo dizendo que o Covid era uma conspiração contra o Bolsonaro. E mais uma vez, não estou falando de política, mas aí era assim, era a Globo, estava conspirando, só que assim, isso não é uma coisa nacional. A gente é um cenário internacional. Não, e não é só isso, você vê mercados absurdamente ricos e que dependem do funcionamento para poder gerar sua renda, sua receita, sua riqueza, como a Fórmula 1, por exemplo. Imagina, a Fórmula 1 parou durante tanto... A quantidade de bilhões que se gasta na Fórmula 1 e que se ganha com a Fórmula 1, né? E parou. Quer dizer, você tem a NBA parada nos Estados Unidos. Quer dizer, é tanta coisa que foi atingida que se você olha para fora dos seus muros, você logo percebe que não pode ser armação de alguém local. Porque está atingindo lá e atingindo feio. Né? Atingindo feio e gerando uma perda de dinheiro que ninguém se permitiria perder por uma coisa que fosse apenas armação ideológica de alguém. Né? Fosse quem fosse. Né? Fosse quem fosse. Imagina paralisar Fórmula 1, você vai para todos os esportes, né? Fórmula 1, eu estou dizendo porque é desponta em termos de grana. Milhões. Mercado, né? Fórmula 1, que atende as montadoras, né? A Fórmula 1 é banco de prova das montadoras. Quando você chega a ter um determinado dispositivo no seu carro, você que está nos ouvindo, saiba que primeiro passou dentro de um carro de Fórmula 1. Então a Fórmula 1 funciona não só como esporte, ela é banco de prova de motor, banco de prova de melhoria telecinética, de telemetria, de ergonomia. Então é uma porção de coisa que está envolvida e o mercado parou. Por que parou? Parou porque o negócio é sério. Então, gente, olha só, não adianta mais achar que é uma mentirinha. Olha para fora, abre os horizontes e percebe que além dos nossos muros, existem uma realidade que se impõe, que não adianta ficar achando que eu estou sendo manipulado. Tem verdade lá fora. Como se você não acredita na verdade de dentro, olha para a verdade de fora. É mais simples ver isso, né? Mas você tem um histórico grande de assessora de imprensa. E aí eu vou querer explorar um pouco esse lado, falando ainda da questão de apanhar e de bater em questão de notícia, porque você percebe claramente que nas últimas semanas aí houve um arrefecimento, né, dessa briga, dessa luta, de dizer toda hora que fulano fez isso, aquilo. Eu lembro muito bem que a coisa de alguns meses atrás saiu essa frase, e o presidente colocou a mão no nariz. Quer dizer, mas imagina, né? Até o cara botar o dedo no nariz, já está saindo na notícia. Se ele soltasse um pum, seria uma comoção nacional, então, né? Você imagina a que ponto nós chegamos. E estava nesse nível. Mas, de qualquer forma, houve um arrefecimento nas últimas semanas, porque, como ele se calou, ele recuou um pouquinho daquela quantidade de exposição, de autoexposição desnecessária, que para mim sempre foi desnecessária, mas não importa, a gente não vai entrar nisso agora, mas que ele reduziu, no que reduziu, parou de produzir fato para se fazer alguma coisa em cima, né? E aí, a pergunta à assessora de imprensa, Jane Duque, não havia antes uma falha grande de quem assessora o governo na maneira com que ele se expunha exageradamente a produzir de forma desnecessária
pedras e munições contra si mesmo? Aí eu vou te responder como assessora de imprensa, jornalista, como psicanalista. O perfil do Bolsonaro, me parece que ele não ouve ninguém. Eu até acredito que o assessor de imprensa ou o departamento de comunicação implorava isso a ele. Mas você percebia ali naquela gradezinha, né, que ele disse que há pouco tempo, eu realmente não vi, mas ele disse que ia mandar tirar quando começaram a questionar ele, e eu sempre disse isso, que eu tinha muito medo quando ele não mais recebesse tanto carinho naquele momento ali. Porque o Bolsonaro me parece uma pessoa que não sabe lidar, ele sabe lidar com as pancadas da mídia, com a mídia contra, mas não com o público contra ele. Eu acho que ele não teria esse equilíbrio em relação a isso. Então, como assessor de imprensa, deve ser um pânico você assessorar uma pessoa como ele. Se a gente brincava lá no Betel que o Crivella era difícil, hoje eu preferia 1000 vezes ser do Crivella do que do Bolsonaro. Já estava aceitando, já estou quase mandando meu currículo para o Bolsonaro, para o Crivella. Porque, assim, é exatamente isso, assim. Ele produzia... o jornalista bastava ficar ali, que você tinha notícia. Alguma coisa aconteceria para você dar nele. Não precisava, exatamente. Era ele aparecer na janela. Né? Ele sair do carro. Eu lembro aquela vez que ele disse que ia fazer um churrasco, né? E depois ficou com raiva da imprensa que ele falou brincando. É claro. Quer dizer... Ninguém duvida que ele falou brincando, só que falou. Sim, mas a imprensa também não ia perder essa oportunidade de vender... Porque isso vende, né? Claro. Contra ou a favor, se vende muito esse tipo de notícia quando ele diz que vai fazer um churrasco. Então, é exatamente o que você falou, é essa visão mesmo de produzir contra. Agora, no mundo polarizado, no mundo não, mas no Brasil particularmente polarizado, você acha que toda a linha, toda a cadeia de comunicação vai necessariamente tomar um partido de um lado ou de outro, se posicionar de um lado ou de outro, ou você acredita que haja espaço ainda para o surgimento ou para a afirmação de uma mídia que se pretenda ou tente manter um equilíbrio, uma isenção e tentar o posicionamento de ser isenta a ponto de poder falar de um lado e de outro sem medo do que ela se posiciona? Eu acho que, né, como isso vai ficar no canal, eu posso até apanhar isso depois. Mas assim, primeiro que eu tenho muito... Ainda bem que já tem hoje atendimento psicanalítico, posso já começar a viver disso. Porque a verdade é o seguinte, Jansen, a gente caminha para um futuro jornalístico muito complicado, uma vez que as faculdades de comunicação, entre aspas, não existem mais, né? Existe o curso de comunicação, mas acabou de vez a questão da obrigatoriedade do registro. Agora nem mais aquilo que você tem que provar, que você tinha, enfim, o diploma não mais, mas que você tinha igual se você, por exemplo, você tem outra formação, mas você faz comunicação, você, né, já tem muito tempo que você tem o AirView, que faz rádio, então, ok, você faz comunicação, pega isso e leva. Mas isso agora nem precisa mais. Você chega lá no Ministério do Trabalho hoje e consegue seu registro. A minha preocupação é que tipo de pessoa hoje se apresenta com isso, dizendo eu sou jornalista. Quando vieram me questionar isso, porque eu sou professora de um curso na Mackenzie de assessoria de imprensa, é um curso de comunicação empresarial, até idealizado por mim, e aí eu dou o módulo assessoria de imprensa. E aí eu brinco, foi para mim indiferente, porque a forma que eu penso comunicação, só um formado vai conseguir pensar, ou alguém que trabalha com comunicação. Alguém que hoje, por exemplo, porque a gente infelizmente vê pessoas que ainda... teve uma das pessoas que foi tentar entrar num show usando a carteirinha de jornalista. Falei, bem, sem estar indo trabalhar. Então, assim, alguém que passou pela faculdade jamais faria isso. Eu espero que não... Eu acho que a gente caminha por uma questão de comunicação um pouco complicada, partindo do princípio, para não querer dizer hoje, que a gente lê nos jornais, que efetivamente quando você lê, às vezes um site, eu não consigo entender o que ele quis dizer com a matéria, né? Você olha assim e fala, pelo amor de Deus, o que está se escrevendo com isso? E aí eu acho que canais como o seu, pensantes, têm a crescer, né? Tem a ganhar espaço
mas pessoas como você. Não meios de comunicação efetivo, canais de comunicação. Acho que pessoas pensantes, e aí sim isento. Agora, viver completamente disso, eu acho, principalmente ainda nesse governo, vai haver a questão, porque a gente percebe que há uma perseguição disso de quem não fala a favor, né, que ele acha que é contra. Sim. E por contrapartida, se você não é contra, você é a favor. Então, eu acho que a gente, infelizmente, esse meio termo, a gente ainda está um pouco complicado. E de contrapartida, mas eu acho que canais como o seu têm muito a crescer, porque existem muitas pessoas pensantes que procuram um meio termo para poder se... Tipo assim, peraí, onde eu estou, e isso vai fazer falta. A gente tem percebido, graças a Deus, que tem tido realmente um crescimento grande de consumidor do nosso conteúdo, né? A gente produz muito conteúdo e os consumidores vêm crescendo. Eu entendo bem exatamente o que você está falando. Mas eu acredito também que quem quiser manter essa postura, como a gente mantém aqui no Overview, vai apanhar muito dos dois lados. Como eu apanho dos dois lados, né? Eu apanho muito dos dois lados. Volta e meia eu dou um posicionamento e a pessoa pensa exatamente isso. Bom, se ele não foi a favor, logo ele é contra. Aí eu apanho de todo mundo que é a favor. Aí quando eu não sou contra, aí eu apanho de todo mundo que é contra, porque pensam, bom, se ele não foi contra, logo ele é a favor. E assim por diante. E aí eu vou apanhando dos dois lados, igual o marisco, apanha do mar e apanha da rocha, né? Porque todo mundo vai batendo, mas eu acho que... Então, por isso que quando você me fez a pergunta, eu disse que tinha que ter saúde mental. Porque a pessoa tem que entender que você deu só uma notícia. Isso. Eu não preciso bater em você e de acabar com você. Eu posso só simplesmente discordar e dizer, Jansen, você já pensou por esse lado aqui? Porque se o leitor fizer só isso, ok, mas ele acaba, né? Eu fico lendo alguns comentários... É uma desconstrução afetiva, emocional, de postura, eles fazem uma desconstrução, como é que eu poderia dizer, com a tua reputação, eles tentam acabar com a tua reputação, porque a ideia é desqualificar o pensador, né? E não o pensamento, e esse é um grande problema que a gente passa hoje, né? As pessoas de um lado e de outro, eles tentam desqualificar o pensador, e não o pensamento. Então você pensa isso porque você mete o dedo no nariz. Meu Deus do céu, não importa se eu meto o dedo no nariz, o que eu estou falando não tem nada a ver com o fato de eu gostar de meter o dedo no nariz. Mas aí as pessoas pegam exatamente aquilo que podem fazer com que a tua reputação seja jogada em suspeição para dizer o que ele fala não se escreve. Ou o que ele fala não importa, o que ele fala não interessa, o seu pensamento é comprometido. Quando, na verdade, você tinha que estar discutindo o pensamento, né? É a mesma questão que... Outro dia estava se discutindo isso num meio de comunicação, da questão da privacidade, por exemplo, da pessoa pública, né? E algumas pessoas defendendo que a pessoa pública, no momento que decidiu ser pessoa pública, tudo dela é público. E eu sou completamente desfavorável a essa ideia, porque a pessoa se torna pública e é público todos os seus atos públicos que digam respeito à minha vida. Agora, se ele tem alguma coisa na sua vida privada, não é porque ele é uma pessoa pública que eu tenho que saber. Eu não quero saber quantas vezes ele vai ao banheiro. Eu não quero saber como é que ele prefere colocar a bermuda, a calça, o short, a meia. Não me interessa. Eu penso assim, desde que você parta do princípio que eu me mantenho assim. Porque, por exemplo, a gente tem as celebridades... Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, Tony Ramos. O cara consegue distinguir exatamente isso. Ele consegue, a vida dele ele profissional. Consegue caminhar nessa linha tênue sem problema algum. Então eu respeito uma pessoa dessa. Agora, você pega artista que quando ele não está numa novela, quando ele não está numa série, ele mesmo liga para um paparazzi e fala, olha, eu vou estar com... Então essa pessoa, quando está numa novela das 8... por exemplo, fazendo o papel principal, não vem com essa conversa, e aí eu te falo como assessora de imprensa, não vem com essa conversa, minha vida é privada. Não é, porque no momento que você precisa da mídia, você liga para o jornalista e fala, por favor, dá uma notinha assim, assim. E aí quando você está lá no auge, mas eu quero a minha privacidade. Então, entendeu? Então, essa é a linha tênue. Você pega Fernanda Montenegro, você pega Antônio Fagundes, você pega Tony Ramos, você pega alguns artistas, por exemplo,
de hoje em dia, que o pessoal fala muito, a Carolina Dickmann é uma das que não gosta, mas você não vê a Carolina Dickmann colocando coisas particulares ainda quando ela está no ostracismo. Quando ela não está em novela, agora nem no Brasil ela mora mais, justamente, e aí não manda nada para a imprensa pedindo notinha. Então eu respeito quando ela diz para mim, eu não... Para mim, no caso, se eu estou dentro de um jornal, né, numa redação de jornal, olha, eu não quero que você fale da minha privacidade. É um assunto. Então eu vou respeitar no momento, porque eu sei que se ela não me usa quando ela precisa. E aí sim, agora, o pseudo famoso, quando não está na mídia e está precisando, aí liga para mim para dar notinha. E aí depois, não, eu tenho minha privacidade. E isso tem acontecido até em política, né, Diane? Porque há políticos que você percebe que quando eles começam a ficar esquecidos da mídia, eles fazem alguma coisa, eles jogam um balão de ensaio, falam alguma bobagem ou alguma coisa interessante, eles tentam trazer para si um protagonismo em algum aspecto, para poder voltar à mídia, mesmo que aquilo ali não tenha nenhum interesse efetivo de ser verdade, mentira, ou de ser profundo ou raso. Para ele, apenas ele precisa de ver o nome dele de novo na tela do computador. Jansen, isso tem acontecido no meio do cantor gospel, amor. É mesmo, né? Que coisa, hein? Isso eu não comprei muito, não. Mas deve não. Não, ele vai lá no mercado secular, faz uma cagada, desculpa a expressão, para... Vai virar notícia. Só que aí a emenda fica pior que o soneto, aí ele se queima nos dois e não consegue mais nada. E aí depois você faz a vítima, né? Porque aí pede oração, e aí não adianta mais. Eu acompanho bem pouco desse segmento, eu acompanho bem pouco. Eu fui assessora de imprensa de uma gravadora internacional e lidando com esse meio, que vai nessa mesma vibe, porque... se ele ele quer ser conhecido no secular, mas a que preço? Agora deixa eu explorar um pouquinho o seu lado psicanalista, que é seu lado novo e que você está mais aquecida, digamos assim, né? E eu acompanhei pessoalmente, né? Particularmente eu acompanhei essa tua entrada nesse novo paixão, digamos assim, porque a gente percebe que você se apaixonou por isso de uma forma muito grande, e você já tinha tendência muito forte a esse segmento, então é claro e evidente que você se apaixonaria profundamente e se daria muito bem. Você não acredita, ou melhor, você não percebe, e aí você pode me contrapor facilmente, que a nossa população está demonstrando um grande desequilíbrio de avaliar o mundo da realidade que a gente está vivendo? Mas isso é aquilo que eu no início falei sobre a questão da comunicação. Eu tenho sentido uma inconstância, uma intransigência e depois um comportamento blasé, um atrás do outro, e dentro do próprio pensamento que a pessoa expressa, você percebe que não há coerência, e eles não estão preocupados com coerência, mas é quase que toda a totalidade das pessoas. Eles são incoerentes com naturalidade e com despudor. Estão nem aí se ele está vendo que é verde, ele diz que é vermelho, as pessoas convencem que é vermelho, aí ele aqui no cantinho fala assim, eu sei que é vermelho, mas eu vou continuar dizendo que é verde. Está uma maluquice assim, fora do comum. Mas isso é coletivo, pelo que eu estou vendo. A que leva a esse tipo de comportamento coletivo de forma tão clara para a gente? Freud, na verdade, não nesse sentido, mas Freud não acreditava na questão do coletivo. Quem acreditava muito era Jung, né? Mas, assim, olhando hoje no consultório, e aí eu vejo que essa pandemia, na verdade, veio para me ajudar muito, porque eu acabei conseguindo mais pacientes. Por exemplo, quinta-feira eu brinco, falei, minha mãe... Eu não aguento, minha mãe que tá ficando com meu filho. Aí um dia desse minha mãe, minha filha, eu não posso ser atendida por você não? Eu falei, mãe... Não. Mãe, não rola. Amiga, eu ainda consigo dar uma desprivada, mas mãe não ia rolar não. Aí ela ficou rindo, não, mas eu falei, não, mãe, filha, mãe não dá não. Porque eu tenho, graças a Deus, conseguido, por exemplo, as quintas-feiras e alguns atendimentos online. Eu tenho atendido até uma brasileira que mora no México hoje. E assim, é exatamente o que você falou. As pessoas, o Jansen, elas querem ser queridas. Ponto. E aí quando chega no consultório, que elas são exatamente, né, ou a gente tenta que elas cheguem mais próximo do que elas realmente são, e aí você pergunta, mas por que você fez isso?
Não, mas aí porque fulano não vai gostar de mim. E daí? Não, mas é porque ela vai achar que eu não sou uma pessoa boa. Eu falei assim, tá, mas aí você se prejudicou e ela ficou bem na situação. Então ela gostou de um personagem. Não, mas aí eu... Não, um personagem social, todos nós até criamos um personagem, mas você se prejudica. Não, mas aí ela vai pensar que eu não sou boa. Eu falei assim, mas você não vai deixar de ser boa, porque você naquele momento, se você falar de uma forma, explicar de uma forma por que você não pode fazer... Ah, mas aí... E se ela não gostar mais de mim? Não, se ela não gostar de você, o problema está nela. Porque não é legal você se relacionar com uma pessoa que só gosta de você se você faz o que ela quer. Se prejudicando, principalmente. Sim. Mas eu não sei se eu vou ficar bem vista no trabalho, né, ou na situação. Então, a gente está vivendo uma situação, e aí muito do que você falou disso, assim, eu não quero saber se eu estou certa, se eu estou errada, eu não quero saber, eu quero estar bem. Quero ser aceito. Eu quero ser aceito. E aí, então, esse é um posicionamento que todo mundo está tendo, parece uma coisa coletiva, mas na verdade é individual, em que todos estão pensando do mesmo jeito. Eu fiz uma live com o pregador Lu e a gente conversou muito sobre isso. E eu até brinquei que a gente quase ficou 2 horas de live. Eu falei, Lu, pelo amor de Deus. E assim, a verdade, a gente está com um conceito muito... E aí a imprensa fala nisso, mas assim, você tem que se aceitar. E eu acho que o conceito não é bem se aceitar, Jansen. Eu acho que a gente tem que se entender. Porque quando você se entende, você se aceita. Porque às vezes você não se aceita, mas porque como você tem que se aceitar, né, você me conhece, eu fiz uma bariátrica. E eu não tenho nenhum problema de falar isso. Eu não botei foto antes e depois no meu Face, porque eu não sou muito disso mesmo, dessa exposição. Mas não tem nenhum problema de dizer isso que fiz por uma questão de saúde. Você me conhece, eu não sou nem um pouco... Eu brinco que sou menininho, acho que no último minuto que Deus falou, não, vai menina. Mas eu acho que era quase toda a construção, era menininho. Mas o bebê, né, eu tenho 44 anos, com o bebê, eu não tinha muita saúde para correr atrás dele, aquela coisa toda, e eu fiz uma bariátrica, não fiz a tão restritiva, que é a bypass, eu fiz uma outra chamada sleeve, que é um pouco menos assim, agressiva, é uma questão só de diminuição, mas fiz, já perdi 26 quilos e tudo. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas as pessoas, eu uma vez recebi uma pessoa no consultório, ela olhou para mim e falou assim, você não vai poder me tratar. Eu falei, não, por quê? Não, porque o meu problema é de gordura. Eu falei, mas não é o meu. Quem está com problema de gordura é você, não sou eu. Eu tô quase ligando para ela agora, dizer, olha, eu emagreci, você quer tentar agora? Né, eu perdi quase 30 quilos, ainda vou perder mais. Agora, me credenciei para cuidar de você. Para te atender. Mas, porque assim, essa é muito a questão das pessoas, assim, você tem que se aceitar, e não se aceitam. E aí quando chega no gabinete, quando chega no consultório, aí fala, não, mas é porque as pessoas têm que... Mas você não tem que se aceitar. Você tem que se entender, né? Então, eu era gorda, porque eu gostava de doce, e eu tenho que entender que era o meu vício. Não adianta você botar um pudim na geladeira e dizer assim, eu não vou comer. Existe uma coisa hormonal, que não adianta que eu vou lá chegar me controlar. Se fosse tão fácil assim se controlar, é como um vício de droga. Sim. Se a pessoa... Eu cheiro, eu não vou passar na boca de fumo. Lógico. Porque eu não sou tão resistente assim, né? Para quem bebe, não vai sentar na mesa de um bar. Não vou beber. Não, mas se você sentar na mesa do bar, você vai beber. Se eu comprar um pudim e botar na geladeira, eu vou comer. Todo. Eu não vou comprar um pudim. Né? Então, você tem que se entender. Essa coisa de você tem que se aceitar. E aí a gente passou essa coisa do que você está dizendo. Até porque essa aceitação autoimposta, ela na verdade é uma resignação da tua realidade sem que você se entenda exatamente o que é assim. E sem se entender, você pode até se aceitar, mas não vai se gostar. E é importante que você se goste, porque você vai viver consigo mesmo até uma morte. É a única pessoa com quem você não vai poder ficar de mal, não vai poder se largar, é de si mesmo. Então é bom que você goste do que você faz, goste de você mesmo e goste de tudo que você é, né? Da sua voz, do teu corpo, da tua cabeça, da sua maneira de pensar. Você precisa se gostar, porque do contrário você não vai se suportar. E Jansen, se não gostar, entender. Eu particularmente, por exemplo, não gosto da minha voz. Aí eu operei o nariz para o desvio de septo, operei a garganta e continuo falando mais alado. Eu tenho uma opção.
pagar uma fono para fazer. Ou calar a boca. Hoje não tenho tempo e nem condição. A opção que eu tenho hoje, amor, é aceitar. Lógico, o que eu faço? Não ouço meus áudios, porque me irrita profundamente. Falo assim, nossa, como é que as pessoas conseguem? Até porque realmente é nasalado. Até porque o que eu brinquei de você escalar é impossível, né? Não é? Sua personalidade não permite. Como a não minha vai, também, não né? vai, A minha também não permite. Não, um dia desse, eu mandei um áudio para uma paciente minha nessa pandemia, aí ela me mandou um áudio, eu estava ouvindo, aí ela falou assim, nossa, sua voz me acalma, Diane, não sei o que, meu marido, você é um personagem no consultório, né, amor? Que a sua voz acalmar alguém. Falei, claro, né? Tu acha que eu atendo a pessoa assim, nessa agitação? A pessoa entra, né? Toda trabalhada no Freud, amor. Por isso que Freud é espertinho. A gente quase não fala, a gente mais ouve, mais pergunta, né? Não manda um áudio pra pessoa. Não, pessoa ali se acalma. Toda trabalhada no Freud. Pra gente se encaminhar, a gente já tá com quase 1 hora de live e a gente vai se encaminhando já agora para terminar. Olha, a Mônica Monteiro aí tá na área, não sei se é ela ou se é o Verde, que esteve inclusive com a gente aqui semana passada, o Verde Monteiro, com uma excelente entrevista. Eu queria te perguntar o seguinte, alguns anos atrás, uma pessoa que a gente conhece bem, do meio, disse que a televisão como nós conhecíamos tinha acabado. Isso quando iniciou-se o movimento da internet, a popularização da internet, começaram as redes sociais, é o Verde, está dizendo que é o Verde, que é o marido da Mônica, ele está usando a dele. Bem-vindo, querido. Bem-vindo também a Gabriele Marinho. E ele disse que a televisão... Gabi, minha sobrinha. Bem-vinda. E aí ele disse que blogueira, a televisão... tá? Blogueira famosa. Então, por favor, mantenha-se aí com a gente. Ele disse que a televisão como nós conhecemos tinha acabado, né? Exatamente por conta disso. Blogueiros, youtubers e tudo mais. E ainda nem estavam tão em voga ainda quando ele disse isso. Ele disse, inclusive, que com o advento dessas redes sociais, a TV como nós conhecemos tinha acabado, porque cada um poderia se tornar uma emissora, no sentido de que poderá criar e construir seus próprios conteúdos. E as pessoas vão assistir os conteúdos que melhor ou que mais lhe apetecerem, né? E queriam fazer isso. E efetivamente está acontecendo. Acho que uma das maiores guerras hoje, que a gente percebe nas grandes mídias, é a guerra delas contra as redes sociais. Porque elas precisam minimizar o poder, a força e a pertinência do conteúdo das redes sociais para se manterem como as probas e perfeitas produtoras de conteúdo que as massas gostam de ver. Mas na prática já perderam. Agora, você acredita que elas vão conseguir resistir? Ou que o movimento que muitas delas já fizeram de se bandear para as redes sociais também e para serem também players nesse esquema, nesse segmento de mídias underground, digamos assim, elas vão passar a fazer isso ou elas vão tentar essa resistência e pode ser que consigam? Eu, assim, olha, gente, meus parentes todos vivem, minha sobrinha também, Ana Paula Rosa, também tá aí. Para não ficar com ciúmes, né? Você sabe família, que... né, vendo a gente, né? Família a minha toda, avó, vai dar um apoio. Minha tia também tá aí, a Ada também tá me assistindo, obrigado. Então, assim, o que eles investem e uma produção hollywoodiana, essa coisa toda, eu acho que, assim, é difícil. Sim. E a forma que eles estão fazendo hoje, né, por exemplo, eu gosto das séries do Chicago BD, enfim. Eu também, vejo todos os dias. Repetidas vezes. Eles veem que eles começaram a ir para as redes sociais, assim, essa interação, eu acho que eles vão continuar no topo, assim, né, da pirâmide. Eu acho só que, assim, já não é sozinhos como eles eram, né? Porque antigamente era só eles. E isso, efetivamente, foi como ele disse, não existem mais. Obrigado, Douglas. E não existe aquela voz única. Nosso bate-papo está de altíssimo nível. Obrigado, Douglas. Você é um carinho. Obrigado, querido. Então, assim... Desculpa te interromper. Como era uma voz única, porque eles entregavam um conteúdo que eles queriam. Né? E isso não existe mais efetivamente. E essas outras mídias, isso nos deram voz, exatamente isso que ele disse. A gente se tornou um canal de voz, divulgação. Por exemplo, eu estava acompanhando a questão do Chicago BD,
a última temporada terminou com uma questão de racismo e da questão policial. Eles estão à volta para saber, eles vão ter que mudar toda a questão da próxima temporada por conta desse assunto. Então isso é a maior prova que se ganhou voz. Não é, porque se fosse antigamente, ia ser por si mesmo, todo mundo calado e você não tinha voz. Eu acho que combater sobre esse tipo de produção é muito difícil. Agora, também acho que eles não estão mais sozinhos lá assim, acho que não é mais uma pirâmide, né? Eles lá em cima e todo mundo aqui embaixo. Eu acho que antes seria uns 80-20, né? Já não é mais 80-20. Agora você já tem aí 50 com o resto 50 distribuído, mas já não é mais tão sozinho, né? Isso, exatamente. A prova é isso. No momento que uma produção você vê de Chicago, quer dizer, mudar todo um sistema, porque é uma coisa que é mundial. Toda a linha da história, né? A linha da história vai mudar toda por conta disso. Eu tive acompanhando. E muito rápido, porque o negócio é agora, já para dezembro, né? Não é numa próxima temporada. Ele tem que mudar tudo. Então, assim, você percebe que é isso, não é mais isso aí, 20-80. Já agora, tá aí para 50-50, bem próximo. Eu acho que a maior guerra nesse aspecto, e aí eu acho que esse é o principal motivo dessa guerra, houve uma descentralização do financiamento de produção. E acho que talvez esse seja a principal guerra, a principal queixa das grandes mídias, né? Porque você vê hoje que o dinheiro que se investia em publicidade num só tipo de mídia, né? Televisão, ou muito dinheiro em páginas de jornal, propaganda de página inteira numa revista, isso tudo diminuiu muito a incidência e se diluiu por diversas mídias, né? YouTube, Facebook, blog e tudo mais. Eles, de certa forma, consumiram um pedaço que era todo de lá, das mídias, das grandes mídias. Acho que essa talvez seja a guerra principal que estão travando, porque isso descontinuou o veio de receita que eles tinham, né? a fonte de receita, e que essas mídias, que eu chamei agora há pouco brincando de underground, elas têm uma produção de conteúdo que agrada com infinitamente menos despesa. Então elas se sustentam com muito menos, quase que conseguindo a mesma coisa em termos de visibilidade, em alguns casos, inclusive, com mais visibilidade, inclusive, que as próprias mídias grandes, a própria grande mídia. Então, nesse cenário, você acredita que eles vão conseguir recuperar o nível de investimento que tinham antes, ou vão ter que se adaptar a fazer as suas produções dentro da nova realidade de receita que eles vão aprender a viver de agora em diante? Não, eu acho que eles vão ter que se adaptar, até por conta da questão da audiência. Como a gente falou, né, essa coisa do Chicago BD é a prova disso. Eles vão viver esse tempo todo correndo atrás de público, da questão da audiência. Vão viver, até por conta dessas novas mídias, né, de visualizações e desse tipo também de correr atrás, porque antes não, né, era aquela coisa da televisão da audiência. Eles vão lutar cada vez mais em relação também a isso. E eu acho que eu acho que eles vão perder mais ainda. Eu acho que a tendência é ainda pulverizar ainda mais sobre a questão financeira. Eu acho que você tem razão, porque eu percebo aqui, eu de vez em quando vou ver vídeos, né, no YouTube, por exemplo, e vejo que há anunciantes lá que já não estão mais na grande mídia, e que estavam. E há anunciantes que nunca estiveram em mídia nenhuma e que passaram a estar. Né? E também percebo que há determinados vídeos que a gente não consegue assistir direito, porque de 5 em 5 minutos entra miserável de uma propaganda espontânea, você não consegue tirar, inclusive, ela está ali, você não consegue tirar, você é obrigado a assistir. Isso tudo é porque eles conseguem fazer uma produção e um conteúdo que atrai uma visibilidade e uma audiência que hoje a grande mídia não consegue mais. Eu sou do tempo em que minha avó, e a minha tia está aí me assistindo, estou falando da mãe dela, né, minha avó, e que minha avó tomava banho, se arrumava, meu avô também, para assistir o Boa Noite do Cid Moreira. E às 8 horas começava o Jornal Nacional, ele dava boa noite e todo mundo vidrado ali, concentrava, a audiência
repleta, Jornal Nacional, ali todo mundo para assistir, o Brasil parava. Hoje você não vê mais todo mundo parando, assistindo, porque se eu perder o Jornal Nacional, eu entro na mídia, entro na internet, eu tenho um mundo para assistir. Só para você ter ideia, eu tenho 32 agências de notícia que me alimentam diuturnamente de notícia. Isso aqui, se eu deixar ligado, eu ouço notícia a madrugada inteira aqui. Fica blim, 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 tocando direto. Isso é uma quantidade enorme de oferta de conteúdo. Então, eu acho muito difícil que eles consigam parar isso e já começar a tentar carrear essas propagandas, porque você vê pela primeira vez, olha, eu tenho mais de 50 anos, eu tenho quase esse tempo todo de acompanhar televisão, e principalmente a Globo. E pela primeira vez na vida, eu vi a Globo fazer propaganda de si mesma. Começou agora essa semana, falando da qualidade, do que passa na Globo, isso é uma demonstração grande de que já não são mais tão senhores do barco em que navegam. Né? Não só eles, como todos os outros, mas quando eles começam a usar o golpe, isso demonstra claramente que o mundo mudou. Mudou, a pluralidade é maior. E essa sem volta. E eu acho que sem volta, exatamente, também acho como você que é sem volta. E vão ter que se adaptar às novas realidades. Né? Eu conheço hoje adolescentes que não vê televisão. Eu conheço jovens que quase não vê televisão. Minha filha não vê televisão, praticamente não vê televisão. Não, eu não vejo mais. Assim, com essa pandemia e com essas coisas novas, eu migrei de vez para as séries, porque é a hora que eu tenho para ver. Um dia desse eu mandei uma mensagem para uma amiga, 1h30 da manhã, aí ela, amiga, você é sua insônia. Eu falei, não, amiga, eu tenho sono. A questão é que essa hora, a única coisa que eu consigo fazer as coisas é essa hora, agora que o bebê dorme. Sono eu tenho, mas eu também tenho interesse em assistir. Sono tem, amor, mas é porque senão... É verdade, então, é verdade. Insônia não. A insônia não é a hora que eu posso mesmo fazer as coisas. Falar que eu vou lembrar de mim, que eu tenho tempo pra mim. Até porque são 3 homens aqui em casa que faixas etárias diferentes, né, amor? E bem diferente, né? E bem diferente. Olha, Johnny, eu acho que, concluindo a nossa conversa aqui, a gente tem mesmo que começar a incrementar o consultório de psicanálise e eu começar a pensar em fazer alguma outra coisa na vida, porque efetivamente a comunicação vai passar por um mar de incertezas grande, né, muito grande, nesses próximos tempos aí, que vai haver essa guerra muito grande. Eu acho que vai se sobressair quem tiver conteúdo para dar. Quem tiver garrafa para vender, vai conseguir se manter. Quem não tiver, não vai conseguir. Acho que um bom exemplo disso, já está quase acabando o nosso tempo, nós temos menos de 2 minutos, mas eu acho que 2 grandes exemplos disso são Alexandre Garcia, William Vac, e agora vou botar também o Luiz Ernesto Lacombe. Eles eram ligados a grandes mídias, né, ligados a grandes emissoras, foram dispensados, e no momento em que decidiram fazer seus próprios canais, eles tiveram tanto ou mais audiência ainda do que tinham antes, porque tem garrafa para vender, né? Não, todo e aí o Noblar fez isso há anos atrás, né? Saiu de um jornal, criou o blog do Noblar, e o cara era muito melhor né? O Noblar fez isso, né? Ganha liberdade. Exatamente, porque você pensa fora da caixinha, né? Você tem um grande conteúdo, mas está dentro de uma caixinha, e não consegue, quando você consegue sair da caixinha e pensar por você, você tem quer dizer, você pega a audiência, porque isso não pode negar, as grandes emissoras te dão uma visibilidade, você tem um conteúdo ali. Quando o cara sai, o cara mostra o conteúdo dele para grande visibilidade. Não se pode ser egoísta de cuspir no prato que comeu, que essas emissoras vai te dar uma visibilidade que, se você não tem, não adianta você ter um grande conteúdo. É verdade. Olha, vai terminar, faltam 25 minutos, eu quero agradecer demais a você pelo carinho e pela disponibilidade do tempo, e agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até agora. Daqui a 2, 3 dias está no meu canal, no Link TV, vocês vão poder assistir de novo essa entrevista. Um beijo grande para você, Deus abençoe você e sua família linda, a todos eles, do menor ao maior. Ai, a vocês aí também, Jansen. Obrigada pela oportunidade.